Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos leitores da Bíblia dentro de um ano. Hoje completando, 160 dias, gente. 160 dias, Provérbios do capítulo 25 até o 28. Pedindo a Deus aqui que me ajude, que eu estou com faringite, que o Senhor possa abençoar para a gente completar essa leitura, amém? Então Deus abençoe Marluce Florencio, que já entrou aqui, Selma Afonso, Zilpa Rosa, Alessandra Lemos. Então vamos chegando, gente, para que a gente possa proceder à nossa leitura. Alessandra Lemos, Deus abençoe. Orem por mim para que eu consiga fazer essa leitura. Garganta está queimando muito. Tá começando aqui uma faringite, Mas Deus sustenta, Deus sempre sustenta. Deus abençoe a Eva, Sueli, Magali, Fernanda Dias. Deus abençoe a todos e todas, cada um de nós, Sem Ele nada podemos fazer. Amém. Virgínia do Amaral, Pedrina, Fernanda, Maria Amélia. Deus abençoe. Hoje temos 25, 26 e 27. Hoje são 4 capítulos. Então, nós vamos proceder à leitura. Até porque amanhã temos culto, gente? Amanhã temos que estar na casa do Senhor. Tem que ser como diz a palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje também estivemos reunidos todos os 4 distritos da Baixada e tivemos reunidos em Santa Cruz, em Duque de Caxias, Igreja Metodista no Pilar, discipulado geral da Baixada, com mais de 250 pessoas. Foi uma bênção. Nosso bispo trouxe uma palavra gloriosa, como sempre, E nós fomos muito instruídos e muito edificados. Então, que Deus continue nos instruindo aqui também, Então, Deus abençoe Silvânia, Marisa, Esther Félix, Valéria Lima. Eu não vou demorar muito a gente começar, irmãos, por causa da dor de garganta, que dói a garganta, dói o ouvido, Então, a gente fica bem fragilizada, não é verdade? Amém. Recebo, Selma, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe. Recebo cada palavra de bênção aqui sobre a minha vida. Eu recebo em nome de Jesus, Paz, Ranúzia. Ranúzia, você me abandonou, Ranúzia. Deus abençoe Magali, Fernanda Dias. Você faz falta, viu, Ranúzia? Deus abençoe. Bete Oliveira, Marlene Lopes. Paz do Senhor. Então, gente, vamos orar, tá bom? Para a gente poder começar e que a mão do Senhor nos sustente nessa hora. Que sabendo hoje, inclusive com muita alegria, que a nossa irmã Esther Dolly recebeu alta e foi para casa. Essa semana, melhorando aqui também, eu vou visitá-la, tá bom? Para trazer notícia fresquinha. Mas muito feliz de Deus ter ouvido o nosso clamor em favor da nossa irmã que sofreu aquele acidente muito grave, Caiu na cozinha, quebrou a cabeça. Não foi um susto, Mas o Senhor é bom, amém? Deus abençoe Maria do Carmo, Ana Paula, Bete Oliveira, nossa irmã Vilar, amém? Irmã Eugênia. Então vamos lá, gente, em nome de Jesus, de Sara Lobo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, entramos em Tua presença nessa live hoje, Deus, de 160 dias na leitura da Tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é conosco. Muito obrigado pelo que o Senhor tem nos ensinado. Nos dê sempre um coração ensinável, Pai, para que nós possamos viver a plenitude da Tua vontade e da Tua palavra. Quero pedir o Teu sustento, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre a minha vida, restaurando a minha garganta, minhas forças, para que a gente não pare, porque em nome de Jesus, quem nos sustenta é o Senhor. Abençoa nossos ouvintes, abençoa os leitores da palavra e que eles se encham cada dia mais da Tua palavra. Nós oramos agradecidos
Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Nossa irmã Nilda aqui conosco também. Amém. Então vamos lá, gente. Marlu, seja bem-vindo. Hoje 160 dias. O ano tem 365, né, gente? Então só falta aí 205 dias para terminarmos. Então diz assim a palavra do Senhor. Tá ouvindo bem aí, gente? Me dá aí um ok se você estiver ouvindo bem. Provérbios capítulo 25. E são símiles e lições morais, né? São palavras do Provérbios para nos ensinar a questão de andar corretamente sem nos desviarmos, não é? E diz então assim: também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens e serviços de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Esse verso 4 é muito interessante, né? Você tira todas as imperfeições da prata e vira um vaso na mão do ourives. Realmente é assim que Deus faz conosco também. Ele tira o pecado do homem e se torna um vaso para Deus, né? Um vaso de honra para Deus. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Ou seja, não busque os melhores lugares, né? Não busque querer estar em cima, porque pode ser que alguém diga, desce. Né? Então é melhor a gente se manter na nossa e um dia alguém dizer, vem para cá para cima, fica aqui conosco. Né? Bom conselho. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Né? Então às vezes a gente sai colocando causa na justiça e lá no final, né, a pessoa se dá mal. Por quê? Porque aquela pessoa que foi colocada no tribunal, ela pode ter provas contra você, né? Por isso é sempre melhor depender totalmente da justiça de Deus. Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha que coisa linda, eu gosto muito desse verso. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, tanto a maçã de ouro quanto a bandeja de prata já tem em si o seu valor. Então, quando uma palavra é dita no tempo certo, ela é assim valiosa. Verso 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Quer dizer, assim como nuvens e ventos que não trazem chuva. Quer dizer, não está adiantando de nada. Está dizendo assim, aquele que fica se gabando por um presente que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Literalmente, amados, o verso 16 nos ensina que tudo tem limite. Porque tudo em excesso faz mal, né?
Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Esse era um conselho que minha mãe nos ensinava muito, né? Ela dizia: Marisol, não fica direto na casa de ninguém, porque incomoda. É melhor que você seja convidado a estar lá do que você seja enxotado de estar no lugar. E é exatamente o que ele está dizendo. Quem fica direto na casa dos outros, essa pessoa vai se cansar e vai passar a detestar a visita, né? É melhor sempre a gente encontrar um ponto de equilíbrio, não é verdade? Verso 18. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Meu Deus, né? Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito, né? É o que a Bíblia nos ensina, há tempo para tudo, né? Então, o tempo de você cantar tem muito a ver com o estado do espírito da pessoa. Uma pessoa que está aflita, você quer ficar cantando para ela, é melhor você orar, né? É melhor você consolar. Se o meu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Você vê que não é de agora, né, que tanto os provérbios de Salomão quanto os salmos de Davi nos ensinam a fazer bem a pessoa que faz mal para a gente. E ele está dizendo: você vai amontoar brasas vivas, né, sobre a cabeça se você fizer o bem, mesmo que seja para o seu inimigo. O Senhor te recompensará. Essa é a melhor resposta, né? Você faz o bem, alguém vai dizer para você: é trouxo, é tolo, mas é Deus quem vai te recompensar. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário, né? O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calunas traz o rosto irado. Olha isso, gente, né? É verdade, né? Porque uma pessoa vítima de calúnia fica irada. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Volto a dizer aqui, como Salomão teve muitas mulheres, Salomão deve de ter tido muitos problemas com esse monte de mulher, né? Então ele está dizendo, o tempo todo ele fala sobre a questão de você estar com uma mulher que briga dentro da mesma casa, né? Só traz o quê? Contenda. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como a fonte que foi turvada e o manancial contaminado, assim é o justo quando ele cede ao ímpio, né? Então a gente não negocia princípio, gente. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. É isso aí, né? Quem procura a própria honra, quem procura os primeiros lugares, amado, deixa que Deus te coloca nesses lugares de honra, amém? Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Agora nós vamos entrar no capítulo 26, que fala sobre o tolo, e diz assim: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Gente, marque esse versículo aí na sua Bíblia. Esse versículo é a base para a quebra de maldição hereditária. Como um pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Então uma pessoa fala uma palavra maldita para você, alguma situação gera um conflito de maldição, não se preocupe. A maldição que não tem uma causa, não tem uma legalidade, ela não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Olha isso, gente.
Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que não se torne semelhante a ele. Ou seja, não bata a boca com gente tola. Não bata a boca, não perca tempo com quem não vale a pena perder tempo. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Não vai chegar lá a mensagem correta. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca do tolo, né? Ou seja, a tolice, né, nunca leva a pessoa a fazer as coisas corretamente. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão, olha isso, como o cão que volta a seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Meu Deus! Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele, né? Aquela pessoa que se acha, né? Aos seus próprios olhos ela se acha, mas ela não é vista dessa maneira. Então ele está dizendo, né, que assim como aquela pessoa que se acha sábia aos seus próprios olhos, vai ter mais esperança para um tolo do que para essa pessoa. Agora o verso 13 vai falar sobre o preguiçoso. São coisas que o rei Salomão insiste: tolice e preguiça. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças e o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Olha bem, olha isso aí. Aquele que tem preguiça, né? Ele vai ser, aos seus próprios olhos, considerado um sábio, né? Vai dizer: olha só, enquanto tu trabalha, enquanto tu leva a pedra, eu durmo. Ele vai se achar mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Só que a palavra também diz que pelo fruto nos conhecerão. Então, qual vai ser o fruto do preguiçoso? Que fica deitado, não trabalha, não faz nada. Não vai terminar bem, né? Outros provérbios a partir do verso 17. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Você já tentou mexer com um cão que não é seu? Um cão vadio que está passando na rua? Você corre o risco de ser o quê? Mordido. Então, o que a palavra está nos ensinando aqui é quando você se mete na discussão dos outros, é você quem vai acabar mal. Entende? Verso 18. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Quantas pessoas agem assim, gente? Faz uma coisa errada, faz uma maldade, quando você se irrita, diz: estou brincando. Isso não é coisa que se brinque, gente. Ainda mais quando envolve a vida dos outros, não é verdade? Verso 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas, a lenha é para o fogo. O briguento é para acender uma discussão, né? Então, assim como o carvão é sustentado pelas brasas e a lenha, né, é para o fogo, ele diz: aquela pessoa que briga por tudo sempre vai acabar levantando uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Nós já lemos esse mesmo versículo mais adiante. Que quando vai, lembra que eu comentei isso? Quando vai para o interior da nossa barriga, vira o que, gente? O número 2.
Então ele está dizendo que a palavra de um difamador é assim. Por mais que pareça uma comida fina, vai acabar no número 2. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Nada mais verdadeiro, não é, gente? Quantas mulheres acabam mortas por aí porque estão dando ouvidos a lábios amorosos, mas o coração é perverso, o coração é mau. A boca fala, mas o coração está cheio de perversidade. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações dentro do seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem se pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Agora nós vamos para o capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Já basta cada dia o seu próprio mal, né, gente? Deixe que outros o louvem e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. A ira do insensato é mais pesada do que a pedra e do que a areia. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Olha, mas está falando do furor e da ira, que são sentimentos horríveis. Mas ele está dizendo, mas quem pode resistir à inveja? Gente, uma pessoa invejosa, ela só vai parar quando o outro, que é o alvo da inveja, estiver destruído. Por isso que ele está dizendo aqui, não é fácil a gente passar pela ira de alguém, pelo furor de alguém, mas ninguém consegue resistir à inveja, porque só para quando destrói a pessoa. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, né? Então é melhor aquilo que você fala com franqueza para orientar o caminho do que você dizer que ama, mas um amor que está escondido dentro de você e não corrige, não orienta e não ajuda. Lembrando que o próprio Deus mandou que a gente corrija os nossos filhos, né? Então, o que adianta a gente falar que ama a pessoa, mas não dá prova disso? É melhor a repreensão franca. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Isso é verdade, gente, né? A gente vê que ainda existe pessoas que vão naquelas lixeiras pelo centro da cidade catando sobra, né? Agora, quando uma pessoa tem muito, né, ela até pisa o favo de mel, né, porque não quer. E aí a palavra vai dizer aqui, mas para quem está faminto, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Claríssimo. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Irmãos, é tudo tão claro que não precisa nem de explicação, né? O que adianta a gente ter um irmão longe que não pode fazer nada por nós? Mas você ter um amigo por perto que te ajuda vale mais do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Esse versículo, amados, é muito simples, né?
é o pai que sabe dar conta da vida do seu filho, né? Isso é uma coisa que eu sempre preservei, gente. A gente poder dar explicações quando alguém vem com intriga, com fofoca, né? Dentro da igreja é muito comum, infelizmente, né? A gente vê a pessoa dizer: ah, a senhora sabia que eu soube que fulano estava na igreja tal, que ciclano foi visitar tal lugar? Então, assim, eu sempre digo, pastor não é dono de ninguém, mas você tem um líder espiritual. Então, se você tem um líder espiritual, você tem que honrá-lo. E você honra como? Meu pastor, minha pastora, eu vou no domingo que vem ver o batismo do meu primo, eu vou no tal dia, eu vou fazer tal coisa, eu vou na reunião tal porque me convidaram. Sabe por quê? Quando o intriguento vier e falar: pastor, pastora, vi fulano bem entrando na igreja tal, você vai dizer: ah, eu sei, ele me avisou e pediu minha bênção. Acaba o problema, gente. Acaba a fofoca, né? Então, se a gente tem um líder espiritual, a gente tem que prestar conta. Mesma coisa é para tudo, o princípio é o mesmo. Uma esposa, um esposo, um filho, se você presta conta, né? Quando alguém vem com a intriga, você diz: eu sei, eu estou sabendo, né? Então, eu sempre dizia isso para o meu esposo, desde que a gente casou. Eu digo: olha, que ele falava assim: ah, você fica dando satisfação de tudo. Vou visitar fulano, quando eu sair eu vou visitar Beltrano, depois eu vou passar para fazer isso. Aí ele falou: eu confio em você. Eu falei: eu sei, mas se acontecer alguma coisa comigo, você sabe por onde começar. Ó, ela disse que ia visitar fulano, depois ela ia no bairro tal e depois ela ia fazer isso. Eu falei: quando a gente presta conta, fica tudo mais fácil na vida da gente. Então hoje não, né, que a gente já vai 37 anos de casado, mas a gente aprendeu isso. Ó, tô indo em tal lugar, depois eu vou passar em tal lugar e eu vou fazer isso. Então essas são situações que a gente ensina a nossa família para que a gente possa calar a boca do fofoqueiro, né, do mexeriqueiro. Amém? Então vamos lá. O prudente, verso 12, vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, para que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Já lemos esse versículo em outro texto anterior. Se alguém bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Também já lemos. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. Ó, escorrega. O ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. O ferro se afia com o ferro e uma pessoa se afia pela presença do seu próximo. Né? Quando há uma pessoa presente, o outro evita falar mal, fazer isso, fazer aquilo, né? Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Verdade é. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Né? Quando você está moendo alguma coisa, sai muita coisa, né? Mas ele está dizendo, quando se trata de uma pessoa insensata, mesmo que você moesse nessa pessoa num pilão, ainda assim, a tolice dessa pessoa não se afastaria dela. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração.
Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolhem os capins dos montes. Então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Então você veja que até naquilo que antigamente o trabalho era mais que nada o fruto da terra, de tudo, desde o animal ao campo. Então ele está dizendo que a gente precisa cuidar do que é nosso. Cuidando do que é nosso, isso alimentará você, a sua casa, ainda vai sustentar as tuas servas. Capítulo 28. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Gente, não tem mais verdade do que essa. O pobre que oprime os pobres é como uma chuva torrencial que destrói as colheitas, né? A gente sabe que ricos e poderosos fazem isso, oprimem o mais pobre. Mas um pobre oprimindo o próprio pobre, meu Deus. Olha como a palavra diz, é como uma chuva que vem em torrente, né? Vai destruir tudo que tiver em torno, né? Verso 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, junta-os para o que se compadece dos pobres. Ou seja, quem está juntando, guardando com ganância e ainda cobrando juros, não vai desfrutar disso não. Vai chegar uma hora, né, que essa pessoa vai padecer e o que ela tem vai ser usado por quem se compadece dos pobres para ajudar os pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É o que eu falo a você. A oração que Deus ouve é uma oração que tem compromisso com a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, ou o que confessa e abandona, alcançará misericórdia. Grave esse texto aí, Provérbios 28, 13. Quem encobre, quem esconde as suas transgressões jamais prosperará. Por isso que a gente precisa confessar pecado todos os dias, porque quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Olha isso. O assassino carregado de culpa foge, mas na verdade ele está fugindo para a morte, né? E aí o texto diz que ninguém o detenha.
Está caminhando para a morte, ninguém o detém. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. A gente tem vivido uma geração, gente, das pessoas correndo atrás de coisas sem valor, gastando seu tempo em coisas que não edificam. Aqui o conselho do sábio é claro: se fartará de pobreza. Quem ouve, entenda. Verso 20. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. É verdade. Quantas pessoas entram no mercado, passam num lugar e faz aquele roubo ocasional porque tem fome, né? Então, é isso que ele está dizendo. Não é bom que uma pessoa seja capaz de transgredir. Porque se ela fizer isso por um bocado de pão, ela não vai acabar bem, né, gente? O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe diz: não é pecado. Esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Guarda esse versículo aí. Você não precisa cobiçar nada de ninguém. Quem confia em Deus prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passa necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Palavra do Senhor. Terminamos o capítulo 28, graças a Deus deu para a gente terminar, né? E agora, é claro, nós vamos orar. Amanhã nós estaremos, amanhã à noite, né, depois do culto, nós estaremos indo para 161 dias, amanhã, 161 dias do plano de leitura, e amanhã será os últimos três capítulos do livro de Provérbios. Amanhã terminamos Provérbios. Glória a Deus por isso. Como estamos indo bem e avançando. Amém? Então vamos orar, gente. Pense aí no Senhor, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, teu é o reino, o poder e a glória. Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, porque sabemos, Pai, que é o Senhor que nos sustenta. Não somos nada, sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer. Por isso, Pai, nos unimos aqui em oração, sabendo que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, toma cada vida aqui nas tuas mãos, socorrendo esposos, filhos, filhas, pai, mãe, repreendendo maldições familiares, repreendendo espíritos de enfermidade, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, toma cada vida nas tuas mãos, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão longe do teu caminho, aqueles que se foram sem que o Senhor tivesse mandado ir. Alcança essas pessoas aonde elas estiverem e que voltem-se para o Senhor. Em nome de Jesus, liberta maridos, filhos, familiares, do espírito de vício, de todo espírito de vício, que eles possam simplesmente acordar e dizer: não quero mais, eu sinto repúdio, eu sinto nojo da bebida, do cigarro ou de drogas pesadas.
mas livra a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Liberta, cura, salva, Pai. É tempo de salvação. Não deixa a nossa família, Senhor, em sofrimento. Nós decretamos que nenhuma unha da nossa família ficará no Egito, mas que todos sejam salvos e nenhum se perca. Senhor, estende, meu Deus, a tua boa mão e abençoa os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor. Reina sobre nós, reina sobre as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma a irmã Esther Dolly na tua mão. O Senhor a socorreu, ouviu nosso clamor. Completa a tua obra, coloca esta mulher de pé e que a glória da última casa seja maior do que a primeira, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo as famílias, eu abençoo essas vidas, Senhor, se estão distantes do Senhor, que venha e que volte para o Senhor. Estamos em concordância, ligando na terra, ligando no céu, que a tua mão nos abençoe, que a tua mão nos fortaleça, que a tua mão nos ajude, Pai. Porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Eu abençoo o teu povo, a fé que nos liga em oração, que a resposta venha nas asas do vento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus em concordância diz amém e amém. Amém, gente. Continua orando por mim, né? Eu não tenho amígdalas, eu fui operada quando criança. Então, quando vem algum vírus, alguma coisa, vai direto na faringe. E ela está aqui queimando feito fogo. Então, eu sei que muito pode a súplica do justo. Ore por mim, abençoe a minha vida e eu recebo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma noite linda, sustentada por Deus. E amanhã, uma abençoada escola dominical e o culto à noite. Amém? Então, fica com Deus. Deus abençoe, ó. Beijo da sua pastora. Fica na paz. Deus abençoe.